Sejam bem-vindos, professor Dias na área, para mais uma aula de física no tópico dinâmica. E a nossa aula de hoje, Leis de Newton, parte 3. Vamos agora para a nossa aula. Vamos então iniciar o nosso primeiro tópico, terceira lei de Newton, ou a lei da ação e reação. Ah, professor, o que é esta lei, pessoal? Então, Isaac Newton observou que a interação entre corpos atuam sempre as forças em pares. Exatamente isso. Não existe, pessoal, forças entre corpos isoladas. Sempre que um corpo atua com uma força, ele recebe automaticamente uma força em si. Então quem faz ação recebe uma reação de uma outra força. Tá bom, pessoal? Então, esta é a lei muito famosa, a lei da ação e reação. Toda ação de uma força, automaticamente você irá receber a reação de outra força. Então, vamos aqui observar as características. Nós temos que estas forças têm o mesmo módulo ou intensidade. O que significa dizer, professor? Que elas têm o mesmo valor numérico. Tá legal? Então, a mesma força em número que você exerce, você recebe também em número. E também possui a mesma direção. Mas, professor, e o sentido? Os sentidos são opostos. Então, está aqui a característica da força de ação e reação, que elas têm a mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos opostos. Vamos aqui observar no exemplo. Então, o corpo A entra em contato com o corpo B. Então, o que nós observamos aqui nessas forças? Então, observe que quando o A exerce uma força em B, o B também exerce uma força em A. Eles têm a mesma direção, observe que a direção horizontal, sentidos opostos, observe que o sentido aqui é contrário, um é negativo, outro é positivo, e o módulo é o mesmo, aqui observamos que colocamos a letra F para os dois. Tá certo, pessoal? Então, ambas têm a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Agora, uma grande observação. As forças de ação e reação não se anulam. Professor, como assim não se anulam? Pessoal, esta força, apesar de ter o mesmo módulo, sentido oposto desta outra força, por que elas não se anulam pela propriedade vetorial? Pessoal, existe apenas uma força exercendo no A e existe apenas uma força exercendo no B. Então, se essa força de ação e reação tivesse no mesmo corpo, aí elas iriam se anular, tá legal? Então, uma grande observação, as forças de ação e reação não se anulam, pois atuam em corpos diferentes. Tá bom, pessoal? Então, está aí a grande observação sobre o que é a terceira lei de Newton, ou lei da ação e reação. Vamos agora para os exemplos. Vamos agora para os exemplos. Pessoal, nosso primeiro exemplo, a força que o pé exerce no solo e a força que o solo exerce no pé. Professor, então quando nós andamos, nós temos aqui a aplicação da ação e reação. Você anda justamente em virtude da força que o chão faz sobre você. Observe que ao andar, nós exercemos uma força para trás. E a consequência, professor? Aí o chão, o solo, vai exercer automaticamente uma força de reação no nosso pé, que é a força que faz com que nós consigamos caminhar. Exatamente isso. Tá legal, pessoal? Então você anda justamente pela terceira lei de Newton, ou ação e reação. A ação de uma força no chão faz com que o chão exerça uma força no pé. Então está aí o nosso primeiro exemplo. Vamos agora para o segundo exemplo. Vamos agora para o nosso segundo exemplo. Então nós temos agora a força que a Terra atrai os corpos para si e a força que os corpos atraem a Terra. É a mesma força. É a terceira lei de Newton, a ação e reação. Vamos observar aqui, pessoal. Então nós temos a Terra e aqui nós temos a Lua, tá bom? Vamos aqui observar, então a Terra atrai a Lua com uma força F e, consequentemente, a Lua também atrai a Terra com a força menos F.
Então, observe, pessoal, que elas têm a mesma direção, mesma intensidade, porém sentidos contrários, tá bom? Então, a mesma força que a Terra atrai a Lua é a mesma força que a Lua atrai a Terra. Tá legal? Então, está aí um exemplo também de ação e reação. Tá bom, pessoal? Vamos agora para o terceiro exemplo. Pessoal, vamos para o nosso próximo exemplo, que agora nós temos, pessoal, o princípio do funcionamento dos foguetes. A força que os gases na combustão de um foguete exercem no ar e a força que o ar exerce também no foguete. É ação e reação, pessoal. Então, está aqui a observação, nós temos um foguete e quando esses gases entram em combustão, eles empurram o ar para trás com uma força F e, consequentemente, o ar exerce uma reação no foguete, que faz com que o foguete se impulsione. Tá legal, pessoal? Então está aí a grande observação que os foguetes funcionam pelo princípio da terceira lei de Newton, a ação e reação. A mesma força que o foguete aqui, o gás, exerce no ar, é a mesma força que o ar exerce no foguete. Tem a mesma direção, mesma intensidade e apenas sentidos opostos. Pessoal, vamos aqui para o próximo exemplo mostrando algo interessante na terceira lei de Newton. Ah, professor, o que nós temos de interessante, pessoal? É porque algumas ações que nós fazemos, nós pensamos que é em virtude da nossa força que nós estamos realizando, mas não. Observe aqui, ao nadar, você pensa que é por conta da sua força que você está nadando, mas não. Você exerce a força na água e a água exerce a força em você, com um sentido contrário. E é por isso que você consegue se movimentar no sentido que você está com o objetivo. Ah, professor, então não é você que nada, é a água que empurra você. Tá legal? Que interessante observar esta ideia, pessoal. Nós temos também a outra observação, que a pessoa fala no ato que irá caminhar, irá correr, mas na verdade, pessoal, não é a pessoa que faz esse ato, e sim o solo que faz com que a pessoa corra ou caminhe. Exatamente isso. O pé exerce uma força no solo, no sentido para trás, e o solo exerce uma força no pé, com o sentido para frente. Então, é através do solo que você consegue caminhar ou correr. Tá legal? Então, interessante notar é que algumas ações que nós fazemos não é através da nossa força que nós estamos realizando essa ação, e sim por conta do outro corpo, do outro objeto que está exercendo uma força em nós, tá bom? Então, importante detalhe em relação à terceira lei de Newton ou ação e reação. Vamos agora para uma outra observação muito importante. Vamos agora, pessoal, para uma grande observação em relação à terceira lei de Newton, que a mesma intensidade não significa dizer que é o mesmo efeito. É diferente. Ah, professor. Vamos aqui observar, então, nós temos aqui a intensidade, a causa é a força. Agora, o efeito depende de duas situações. Depende da deformação, que está ligado à rigidez, e depende da aceleração, que está ligado à massa. Pessoal, quem é mais rígido tem menos deformação, e quem tem mais massa sofre menos aceleração. Então, observe aqui um detalhe muito importante, que um caminhão, quando choca com um carro, nós observamos uma colisão entre eles, que o caminhão fica menos deformado. Por quê, pessoal? Porque ele é mais rígido. Então, quem tem mais rigidez sofre menos deformação. Mas a força, que foi a causa, é a mesma intensidade que o caminhão bateu no carro, é a mesma que o carro bateu no caminhão, mas o efeito é diferente. Um outro exemplo é quando nós observamos massas diferentes tendo a mesma causa-força. Quem é que acelera mais, pessoal? É aquela massa que tem menor quantidade.
em decorrência da inércia, pessoal. Quem tem menos massa tem menos inércia. Então, o efeito é diferente, mas a força, a causa é a mesma. É a mesma força entre as massas, porém a aceleração será diferente, ou seja, o efeito. Tá legal, pessoal? Então, uma dica muito importante, que quem tem mais rigidez sofre menos deformação e quem tem mais massa sofre menos aceleração, apesar da intensidade ser a mesma entre os corpos, tá bom? E a última observação, nós sabemos que quem faz a ação da força irá receber a reação da força. Então, a ação e reação está em corpos diferentes. Sempre vamos ter dois corpos, um para ação e outro para reação. Tá legal? Vamos observar agora na imagem. Vamos observar agora nas imagens a nossa observação anterior. Então, pessoal, aqui nós temos um caminhão em colisão com um carro. A força que o caminhão exerce no carro é a mesma força que o carro exerce no caminhão, em intensidade e direção, porém com sentido contrário. Mas o efeito é diferente, pessoal. Como o caminhão tem a sua estrutura mais rígida, o efeito é de uma menor deformação, enquanto o carro tem uma estrutura menos rígida, vai ter uma deformação maior. Então, aparentemente, nós observamos que, devido ao carro ter tido uma deformação maior, nós pensamos que a força foi maior. Mas não. A mesma força que o caminhão bate no carro é a mesma força que o carro bate no caminhão. Tá legal, pessoal? Então, está aí uma grande observação. Agora, em relação à segunda imagem, nós temos aqui um pai empurrando o filho num balanço. Pessoal, o importante detalhe é o seguinte: a força que o pai exerce no filho é a mesma força que o filho exerce no pai. Imagina que o pai pudesse aqui, pessoal, ser deslocado para trás, através também de um balanço. Então, o que nós observaríamos, pessoal? Que o filho, ele é deslocado mais do que o pai. Por quê, pessoal? Em decorrência da sua massa. Quem tem menos massa sofre mais aceleração, ou seja, tem menos inércia. Então, o movimento é maior do que do pai. Então, nós observamos essa situação e pensamos que o pai fez uma força maior no filho. Mas não, pessoal, é a mesma força, em decorrência que as forças atuam em pares. Quem faz a ação recebe também a reação, com a mesma intensidade, mesma direção, porém com sentidos opostos. Tá legal, pessoal? Então está aí a observação que a força, a causa é a mesma, porém o efeito pode ser diferente. Nesse caso, o efeito aqui da aceleração e no primeiro o efeito da deformação. Tá bom, pessoal? Então está aí a grande observação em relação que intensidade é diferente de efeito. Vamos agora para outros exemplos. Vamos aqui para a questão Enem 2012, segunda aplicação, conhecida como PPL, pessoal. Então, vamos lá. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse deslocando o móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que, se puxar o móvel puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro da interpretação do garoto? Ah, pessoal, vamos ver aqui a alternativa que corresponde ao argumento correto. Letra A. A força de ação é aquela exercida pelo garoto. Tá, pessoal, até pode ser, mas não é o que responde porque o garoto está equivocado. Tá legal? Então vamos aqui colocar que esta aqui está incorreta. Letra B. A força resultante sobre o móvel é sempre nula. Pessoal, na realidade, nesse caso, a força exercida sobre o móvel, ela não é nula. Existe apenas uma força no móvel, tá bom? E a força no garoto, devido à ação e reação. Tá legal? C. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam
Não, pessoal, a ação e reação não se anulam, tá bom? Então está aqui, não é a resposta para colocar o argumento que a mãe vai apontar o erro do filho. Letra D. A força de ação é um pouco maior que a força da reação? Não, pessoal. As forças de ação e reação têm a mesma intensidade. Então, a alternativa correta é a letra E. O par de forças de ação e reação não atua em um mesmo corpo. Exatamente, pessoal. Por que que o garoto consegue empurrar o móvel? Porque a força vai estar uma no móvel e a outra no garoto. Apesar de ser a mesma intensidade, não estão atuando no mesmo corpo. Tá legal, pessoal? Então, a alternativa, a letra certa é. Vamos agora para a próxima questão. Poema 2019. Considerando as situações do cotidiano e a explicação do cientista, a terceira lei de Newton é a... Pessoal, então ele quer apenas a terceira lei de Newton. Vamos lá. Letra A. Um corpo sob a ação de uma força adquire uma aceleração. O valor da força que atua no corpo é diretamente proporcional à sua aceleração que ele produz. Pessoal, não é esta a alternativa. Esta aqui é a segunda lei de Newton. Tá legal? Vamos aqui para B. Todo corpo continue seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que nele seja aplicado um conjunto de forças fazendo mudar seu estado inicial. Pessoal, esta aqui é a primeira lei de Newton, a lei da inércia, tá bom? Vamos aqui para a letra C. Dois corpos atraem-se mutuamente sempre com forças de intensidade F diretamente proporcional ao produto de suas massas, m e mzinho, e inversamente proporcionais ao quadrado da distância que os separa. Pessoal, essa aqui é a lei da gravitação universal, não é a terceira lei de Newton. Letra D. Se um corpo A aplicar uma força sobre um corpo B, receberá desse uma força de mesma intensidade, mesma direção, em sentido oposto à força que aplicou em B. Exatamente esta, a letra D, pessoal. Toda ação de uma força exerce uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Vamos ver aqui a letra E. A trajetória das órbitas dos planetas em torno do Sol é elíptica, estando o mesmo posicionado em um dos focos da elipse. Pessoal, esta aqui não é nem lei de Newton, é a lei de Kepler. Tá legal, pessoal? Então, um detalhe importante, pessoal. A letra A está relacionada à segunda lei de Newton, a letra B está relacionada à primeira lei de Newton, a letra C, a lei da gravitação universal de Newton e a letra E, a lei de Kepler. Tá bom, pessoal? E a alternativa correta, letra D. Espero que você tenha compreendido esta aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.